Por que nós sofremos? Por que pessoas boas sofrem? Se Deus é bom, amoroso e se importa e pode, por que Ele não nos livra? Por que Ele permite sofrimentos na nossa vida? Convido você agora a pausar e fazer uma leitura em Jó, capítulo 1, de 1 a 5, e nós vamos falar sobre o tema Pessoas boas também sofrem. Pessoas boas também sofrem. Ok, já leu? Bom, nós estamos aí estudando o livro de Jó nessa série Meu Redentor Vive, conhecendo a redenção no sofrimento. E logo de início aí, se você observar, o autor do livro de Jó, ele coloca diante de nós quem é Jó. E nós vamos nos concentrar em 3 aspectos da vida de Jó. Quem era Jó, o seu caráter, o que Jó possuía, como ele era um homem abençoado, e o que Jó fazia, mais especificamente a sua vida religiosa. Nós sabemos que uma das grandes acusações dos amigos de Jó diz respeito à sua integridade. Afinal, na cabeça dos seus amigos, a única causa de sofrimento era um pecado específico. E quem nunca passou por isso, ou até já falou isso? Se você está sofrendo, é um pecado. Deus deve estar te castigando, Deus deve estar disciplinando, é falta de fé. O que foi que você fez? E às vezes nós também nos perguntamos assim, diante de um sofrimento: o que será que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Qual é a razão de eu estar sofrendo tanto? Bom, e logo no início o autor vai usar estes 3 aspectos para nos assegurar de que a causa do sofrimento de Jó não é um pecado específico, para nós entendermos melhor a mensagem do livro, o diálogo entre ele e Satanás, e entendermos melhor os propósitos de Deus permitir o sofrimento na vida dos seus. Bom, em primeiro lugar, quem era Jó? O seu caráter. O texto nos ensina aí que Jó era um homem íntegro e reto. A integridade diz respeito à sinceridade, à inteireza da vida diante de Deus, que Jó mantinha. De dentro para fora, algo de coração, algo sincero, diz respeito à totalidade de sua vida. Jó era um homem íntegro, também reto, diz respeito à conduta, ao estilo de vida, à conduta que Jó tinha na sua vida. Se nós lermos o capítulo 29, nós vamos ver que tipo de cidadão Jó era, como ele lidava com os seus relacionamentos. Não é à toa que Jó brigue muito pela sua integridade no decorrer do livro. E além disso, o texto diz que ele era temente a Deus e se desviava do mal. Temor de Deus é o termo básico na Bíblia para expressar a piedade de alguém. E o se desviar do mal era uma consequência disso. Jó, então, é um homem temente a Deus. Esse é o seu caráter. E não só o autor coloca assim, mas eu creio que o autor deriva isso do que vem em seguida. O próprio Deus, por mais de uma vez, afirma o caráter de Jó. E aliás diz a Satanás: você observou meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Bom, além disso, um dos testemunhos de que Jó é justo é que ele é citado, por exemplo, em Ezequiel ao lado de Daniel e Noé, homens justos e íntegros e que também sofreram grandemente. Também Tiago o cita colocando ao lado dos profetas. Ou seja, Jó é um servo real de carne e osso. Não teria sentido Deus nos exortar a perseverança no sofrimento se Jó não fosse um homem real de carne e osso que viveu aqui entre nós. Será que o caráter de Jó não é suficiente para Deus abençoá-lo? Por que Deus permite que Jó passe por isso? Talvez pensando na nossa vida e em pessoas ao redor de nós que são boas humanamente falando, honestas, bons cidadãos, bons pais de família, religiosos, e passam por sofrimentos. Bom, mas em segundo lugar, o que Jó possuía. O texto aí nos diz que Jó era um homem rico. Jó, na verdade, era o maior do Oriente. Jó tinha muita prosperidade, muitas bênçãos materiais. E isso num contexto em que nós percebemos aí bíblico e do Antigo Oriente, era sinônimo do favor de Deus, era visto como bênção de Deus. Nós sabemos que Deus lidava com Israel dessa maneira, através de bênçãos e maldições. Aquele povo foi escolhido e formado pela graça, e Deus se relacionava com eles por graça desde o Antigo Testamento.
E onde estava a graça? No sacrifício. Quando alguém pecava, não era ele necessariamente que arcava com as consequências, mas ele podia trazer ali uma oferta, um cordeiro que morreria em seu lugar, já apontando para a obra de Cristo. Mas Deus, nesta época que alguns chamam da infância da igreja no Antigo Testamento, através de Israel, ensinava de maneira didática o seu caráter, a sua santidade, o horror do pecado, de maneira bem prática e visível. E Deus escolheu Israel e colocou ali como aquela nação para ser luz aos gentios, deu uma terra, se revelou a esse povo, e esse povo deveria cumprir ali aquele papel. Mas quando eles deixassem de guardar a aliança, eles sofreriam as penalidades também da aliança e as consequências do seu pecado, e muitas vezes isso serviu de disciplina e de correção para o seu povo, como a gente observa, por exemplo, muito no tempo dos juízes, no tempo dos profetas, do cativeiro. A gente vê muito essa dinâmica acontecendo. Então, essa mentalidade está muito presente na época em que Jó foi escrito, principalmente, e na época também dos amigos de Jó, na época em que Jó viveu. Afinal, a gente percebe na abordagem dos amigos de Jó esse tipo de teologia. Eles não viam outra causa, porque essa compreensão limitada deles, eles não viam outra causa de sofrimento a não ser pecado, e atribuíam as bênçãos e o bem-estar a alguém estar favorável para com Deus. Talvez seja por isso que os amigos defendam tanto esse ponto, porque se eles estão bem, é sinal que eles estão bem com Deus, se eles não estão sofrendo. E assim eles até salvaguardavam eles mesmos de algum sofrimento, não é? Bom, mas então é nesse contexto em que foi escrito, provavelmente nos tempos de Salomão, em que a sabedoria estava muito em auge em Israel, e um israelita, um judeu, ele compreenderia muito bem a mensagem que o livro de Jó quer transmitir, pois essas bênçãos corroboram com o fato de que Jó era temente a Deus. É claro que hoje Deus nos trata em Cristo, nele nós somos abençoados, corrigidos, disciplinados, Ele é a nossa justiça, Ele que levou toda a maldição do nosso pecado. Mas além disso, o texto diz que há outra evidência, a família de Jó. Ter filhos nessa época, a gente percebe, por exemplo, pelo drama de Ana, e de outras matriarcas, na história da redenção na Bíblia, a infertilidade era sinônimo de que algo estava errado, e a fertilidade era sinônimo de bênção de Deus, era visto como uma bênção, uma grande dádiva. E Jó tinha 7 filhos, um número bem sugestivo, e 7 filhos homens. A Bíblia diz: feliz é o que enche a sua aljava. Jó até extrapolou, e além disso tinha 3 filhas mulheres. E o texto diz que eles viviam muito bem, viviam em harmonia, viviam ali tranquilamente. Jó é um homem que tem evidências de que era abençoado. Por que Jó perde tudo de repente? Jó cometeu algum pecado? Jó está sendo disciplinado? E a mesma pergunta que nós também nos fazemos, principalmente quando perdemos as coisas. Será que eu errei em algum ponto? Será que Deus está me castigando, está me punindo, está me disciplinando? Terceiro e último lugar, o que Jó fazia. O texto diz que Jó era um servo dedicado, um sacerdote do lar. Jó cuidava dos seus filhos, da vida espiritual dos seus filhos. Após os banquetes, Jó ofereceu holocaustos, pois dizia assim: quem sabe meus filhos não têm um pecado contra Deus. Alguns podem dizer assim: quem sabe, Jó? Claro que eles pecaram. Bom, a gente não pode cobrar muito de Jó vivendo nos tempos de Abraão, em que a lei não havia sido plenamente revelada. A ênfase aqui do autor é que Jó era um sacerdote do lar, um servo dedicado, ele levantava cedo, e isso era uma prática constante, era um hábito na vida de Jó. Jó era um servo zeloso, dedicado, fervoroso e constante, preocupado com a sua família. Pensemos, como pode um homem desse sofrer? Será que essas coisas não eram uma garantia de que ele não deveria passar por tanto sofrimento? Aquilo que ele aquilo que ele possuía, aquilo que ele fazia por Deus. Porque Deus permitiu que Jó sofresse tanto? Porque Deus permitiu que o seu servo passasse por angústias, por dores tão grandes?
E quanto a nós, será que o que nós fazemos para Deus não basta para que Ele nos abençoe? Será que as evidências daquilo que Deus tem derramado não são uma proteção contra algum sofrimento? Será que Deus vai nos livrar de todos os sofrimentos? Será que o nosso caráter piedoso, a nossa vida de piedade não nos torna imunes ao sofrimento? Bom, o tema nosso nesses primeiros versículos é: os bons também sofrem. Pessoas boas também sofrem. Jó é descrito como alguém bom, justo, íntegro e reto, e ainda assim ele passará por duros sofrimentos. Mas o que a gente pode dizer diante disso? Bom, não querendo ser reducionista, mas no próprio livro de Jó nós não encontramos Deus dando explicações do porquê Jó sofre e do porquê os bons sofrem. A Bíblia não nos dá todas as respostas e nós não temos todas as explicações nos nossos sofrimentos específicos. O que consola Jó é a presença de Deus, é o ser de Deus, é que através do sofrimento ele experimentou um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. E é algo inclusive que, por exemplo, o salmista Asaf também passa. Asaf inclusive invejava os ímpios, pois eles tinham uma vida mansa, tranquila, não tinham preocupações. E Asaf chega até a dizer: de que me vale te servir? Foi inútil eu guardar um coração puro. Mas o que mudou a vida de Asaf? O mesmo que mudou a vida de Jó. Quando ele passou a enxergar não numa perspectiva humana, pois humanamente falando parece que não há diferença alguma entre o justo e o perverso, entre o que teme a Deus e o que não teme, mas quando ele entra no santuário, até que eu entrei no santuário, e ele contempla o fim dos perversos, de que na verdade essas bênçãos são lugares escorregadios. E por quê? É o que diz, por exemplo, Tiago, no capítulo 5, que na verdade essas bênçãos, elas testemunham contra os perversos e os ímpios. Pois Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que quanto mais revelação, quanto mais bênçãos o homem recebe da parte de Deus, mas se recusa a adorar e a render graças, mais ele se torna culpado diante de Deus. É o que Tiago vai dizer: são como bois engordando para o dia da matança, porque essas bênçãos se transformam em idolatria. Eles adoram as bênçãos ao invés do abençoador, e essas coisas vão sendo testemunhas para o juízo final. Nós sofremos por quê? Há um guarda-chuva, nós vamos falar no próximo vídeo, que abarca tudo isso. Vivemos em um mundo caído. Gênesis 3 nos fala sobre isso: maldita é a terra por tua causa, por causa do homem. Ou seja, estamos sujeitos a todos os males, vírus, doenças, catástrofes, enfermidade, até que ao pó tornemos e assim morramos. E tudo que leva à morte. E tudo vem sobre justos e injustos. Todos estamos sujeitos. Nós vamos ver que nós sofremos pela ação de Satanás, ainda que limitada. Nós sofremos pelos nossos pecados, há sofrimento que são consequências dos nossos pecados. Sofremos pelo pecado de outros, quando eles nos ferem, nos atingem. Nós sofremos por causa de maus governantes, sofremos por razões que desconhecemos, mas tudo está debaixo desse guarda-chuva. Sofremos também pela disciplina de Deus, pelas manifestações do seu juízo. A questão está na diferença do sofrimento na vida do ímpio e daquele que ama a Deus, que busca a Deus, que é alvo do amor de Deus. Para o ímpio é apenas manifestação do juízo de Deus e de viver num mundo caído, e uma antecipação do juízo final. E ainda que ele viva uma vida regalada e boa, nós já vimos aqui que isso se converterá na verdade em maldição no final. Agora, para os filhos de Deus, Deus é o Deus de José, é o Deus que transforma mal em bem, é o Deus de Paulo que aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza, é o Deus que faz com que todas as coisas, boas e ruins, cooperem para o bem daqueles que o amam. E não é para ficar bem, é para um bem ali específico em Romanos 8, 28 e 29. É sermos moldados à imagem de Cristo, preparados para o céu, ter o caráter moldado por Jesus, por Deus, sermos trabalhados pela ação de Deus e Deus nos dar algo que nós jamais imaginávamos ter. Deus não nos dá todas as explicações do porquê nós sofremos e a causa de sofrimentos específicos na nossa vida, porque uns sofrem mais, outros sofrem menos,
Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Deus intervém, é que Deus transforma mal em bem, é que Deus age em meio ao sofrimento e permite, pelos seus planos maravilhosos, soberanos, grandiosos, eternos. E a Bíblia diz que Deus é reto em seus caminhos, Ele é justo e bondoso em todos os seus caminhos, e os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Asaf compreendeu isso. No Salmo 73 ele chega a dizer, não há outro em quem eu me compraza no céu e na terra. Ele chega a dizer que Deus é tudo o que ele tem, que Deus é o seu deleite, e ele encontra consolo não nas explicações, porque se Deus nos explicar e tivermos todas as respostas, isso não significa que o nosso sofrimento será aliviado. O que traz conforto e consolo ao nosso coração é Deus, é a sua presença. O Espírito Santo é o Consolador, é conhecer a Deus no sofrimento. Pedro fala em sua carta sobre os propósitos do sofrimento, é como fogo do ourives, nos provando, nos purificando, moldando a nossa fé. É como Tiago diz, por meio dessa perseverança no sofrimento, Deus produz em nós um caráter íntegro. Deus tem planos muito maiores do que os nossos. Então, biblicamente falando, Deus não dá as respostas por que nós sofremos, por que bom sofre. Nós sabemos porque vivemos em um mundo caído, mas nós sabemos uma coisa: Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus está conosco, e a maior prova disso é Jesus Cristo. Jesus é o servo sofredor, Ele sim é bom e é justo. Nós somos maus, nós somos injustos. Quando falamos que justos ou bons também sofrem, não é nesse sentido de que há pessoas boas e perfeitas, mas no sentido de que não são pessoas ímpias que não conhecem a Deus ou que tenham feito um pecado que justifique o sofrimento. Mas Jesus é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e que veio a esse mundo debaixo da lei, sofrendo os efeitos da queda. Ele chorou, ele teve cansaço, ele sofreu lidando com pecadores, ele teve sede, ele sofreu diante do luto, ele foi zombado, ele foi vendido, foi entregue, julgado, açoitado, puseram nele uma coroa de espinho, cravaram ele numa cruz, ali ele foi traspassado por uma lança, ali também ele teve sede, ali ele agonizou dores físicas terríveis, e também, o maior de tudo, sofreu a ira de Deus pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, maldição por nós, e a Bíblia diz que se Deus não poupou o seu único Filho por nós, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? De certa maneira, o sofrimento de Jó aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro servo sofredor, o verdadeiro justo. É por isso que quando nós falamos com Deus, não podemos dizer que Deus não se importe. Deus se importa ao ponto de ter dado o seu próprio Filho, dele ter vindo da pessoa do Filho, se encarnado e sofrido na pele o que nós passamos. Por isso que Hebreus no capítulo 4 diz que há um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele se tornou semelhante a nós e foi tentado em coisas semelhantes para hoje poder nos socorrer. Então, meu querido, quando você vai até Deus hoje, você vai diante de alguém que entende a sua dor, não somente porque conhece, por ser onisciente, mas porque viveu na própria pele. Jesus veio em carne e osso, numa humanidade verdadeira. Então você pode se achegar e encontrar socorro em tempos de necessidade, pois há um Redentor que vive, o meu Redentor vive, e Ele é cheio de justiça, de bondade, de compaixão, e um dia quando Ele vier, nos livrará de toda a dor, de todo o pecado e de todo o peso. Que Deus te abençoe, medite nestas coisas, busque se aproximar de Deus no sofrimento, busque o seu consolo, busque o seu conforto, leia salmos que te ajudem a expressar a sua dor e o seu sofrimento diante de Deus. Olhe para o sofrimento de Cristo, agarre-se ao pé do seu Redentor, porque Ele
vive. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conforto e com o consolo que Deus te dará em Cristo Jesus. E Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.